Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos analisar por que será que as pessoas abandonam a maçonaria. Vamos ver alguns exemplos, vamos entender o que poderá vir a acontecer num futuro próximo. E isso na verdade sempre aconteceu, né? E vamos analisar por que sempre aconteceu esse tipo de coisa. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E caso você esteja chegando aqui agora, né, faça sua inscrição no canal, fique por dentro de todos esses assuntos referentes e pertinentes à maçonaria. E deixa eu dar o meu recado aqui, que é o seguinte: tem o meu site Luiz Miller, Miller é M-U-L-L-E-R, né? Então é luizmiller.com.br. Lá você vai ter acesso a uma pancada de material, há vários livros que eu escrevi, né, a respeito de Cavaleiros Templários, a maçonaria, Illuminatis. Lá tem o curso, o fantástico curso Entenda a Maçonaria, para você que quer dar um passo a mais e entender de uma forma dinâmica, né, esse movimento, né, que como eu coloco aqui, esse movimento universal que é a maçonaria. E também tem outros cursos, lá tem outras coisas, tem a nossa Escola da Tradição Primordial para aqueles pesquisadores, né, conheça esse trabalho fantástico, né, se você tem interesse em conhecer essas questões ligadas aos mistérios maiores, mistérios menores, enfim, as questões invisíveis, né, o que eu chamo de fonte da verdade absoluta, a chave de todas as religiões, né, a tradição primordial da humanidade, uma matéria muito interessante, estudada há muito tempo atrás, né? Se você pensa que é uma coisa nova, né? Sempre nós tivemos muitos sábios aí que estudaram questões referentes, né? E demonstraram que de fato eram pessoas ligadas à tradição primordial da humanidade. Então conheça esse trabalho, está lá no meu site, ou também você pode entrar lá no site da escola, que é a Escola da Tradição. Já me perguntaram, é uma ordem iniciática? Não, não é uma ordem iniciática. A Escola da Tradição é um conjunto de pesquisadores, na verdade, dessas manifestações da tradição primordial. Então, dados os recados, né? Depois você dá uma olhadinha aí nos links, estão todos aqui embaixo do vídeo, certo? Por que as pessoas saem da maçonaria, né? Vamos analisar o contexto de uma forma muito ampla, né? Isso aí sempre aconteceu. Pessoas entram, pessoas saem, certo? Então existem umas bobagens, na verdade, na internet, né? Que o cara entrou na maçonaria, por exemplo, ele nunca mais vai sair, ele vendeu a sua alma vender a sua alma para a maçonaria e nunca mais poder sair. Então isso não existe, não existe, como falava o Padre Quevedo, né? É como se fosse um clube, mais ou menos, nesse aspecto mais material da coisa, falando, né? Então você entra lá, você vai lá, entra no clube, de repente perde o interesse e vai embora, ou acabou tua grana, sabe? Você não tem mais o interesse, e daí aquele dinheiro começa a pesar, né? Uma vez teve um cidadão que me falou uma coisa que eu achei muito interessante, sabe? Tem um clube aqui, eu moro no Curitiba, Paraná, tem um clube aqui que é um clube bacana, aí dos bacanas, né? E daí eu fui lá numa festa, né? Fui convidado, né? Não fazia parte do clube, né? Pô, mas daí eu tava conversando com o diretor lá, ele falou uma coisa que é muito interessante, né? Eu não lembro direito quanto que era a mensalidade lá, mas era um troço meio assim. Ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, o clube é o seguinte. O clube é assim, ó, vamos imaginar que era outro valor lá, eu não lembro já, isso daí já faz anos, né? Ele falou bem assim: o clube custa, a mensalidade do clube custa 100zão. Pô, barato, né? Barato. Pois é, mas se você não usar, fica muito caro esse 100zão, né? Então, se a gente transportar essa analogia que eu fiz pro aspecto aí, pro ambiente da maçonaria, é uma verdade. Às vezes a pessoa entra na ordem maçônica, nós temos aí uma média aí de uma mensalidade de uns 200 pila, mais ou menos, certo? Então, se a pessoa não vai lá, não se dedica, não estuda, não participa, não assim, no bom sentido de comungar a amizade, né, que é o momento que nós estamos passando hoje, né, fora as questões virtuais, aí de reuniões virtuais, a gente não consegue ter o contato com os irmãos, enfim, etc. Então, começa a ficar pesado. Essa bolha vai estourar lá na frente, certo? Porque daí o que a gente acaba vendo, né? Acaba tendo desinteresse, né? Aquele valor lá que você tem que despender, né? Porque as cobranças não param, né? As despesas não param, né? Então tem que se pagar a mensalidade, obviamente, né? E se não participa, fica um pouco pesado. Então isso sempre aconteceu, não é porque é pandemia agora. De repente o cidadão é iniciado lá na maçonaria e
por N fatores, às vezes o cara mora longe, certo? Por isso que uma vez o grão-mestre aqui do Paraná, eu era conselheiro no Grande Oriente do Brasil, o irmão Luiz Rodrigo, era o nosso grão-mestre na gestão passada, era 2015 a 2019, certo? Ele era muito sábio, né? Sim, várias questões na verdade, mas nessa sim ele foi preciso, assim, preciso demais. Ele falava o seguinte, né? Você tem que ser iniciado na sua cidade, certo? Que hoje na internet, né, se a gente ampliar essa questão que a gente vê por aí, muita gente entra em contato comigo. Eu sou aqui lá, sei lá, da Paraíba, eu tô sendo iniciado em São Paulo. Cara, maçonaria desse jeito não existe, né? E o grão-mestre não deixava e não deixa, eu acho que ainda hoje, né? Se o cidadão mora numa cidade onde tem uma loja maçônica, vai para aquela loja maçônica da cidade. Não vai ser iniciado em outra cidade distante, às vezes 100, 200 quilômetros. Isso não existe. As reuniões são periódicas, semanais ou quinzenais, sabe? E para o cidadão vir 200, 300 quilômetros não tem condição nenhuma. Então isso não existe. Na maçonaria regular e reconhecida, nesse formato conservador, né, que é o que a gente recebe lá, a questão da Inglaterra, por exemplo, né, que segue essas diretrizes, certo? Com as questões das reuniões, não existe esse tipo de coisa. Principalmente aqui no Paraná, né? No Paraná não existe esse tipo de coisa. Então o cara mora em Curitiba, por exemplo, o cara mora em Curitiba, vai ser iniciado em Ponta Grossa? Negativo, certo? Então procura uma loja em Curitiba, por exemplo, ou o cara, sei lá, o cara é de Jundiaí, né? Vamos falar de um local talvez mais conhecido aí pelo povo aí, né? O cara mora em São Paulo, capital, na Zona Sul. Porra, daí o cara vai participar de uma loja maçônica lá em Jundiaí, que nem sei, não sei, eu acho que não é tão longe assim, mas, tipo assim, essa coisa não existe, não existe, sabe? É muito longe, então seja iniciado na sua cidade, certo? A maçonaria tradicional, como eu falo, né, regular e reconhecida, não trabalha de outra forma que não seja esta. Então fique ligeiro. Então acontece esse tipo de coisa, às vezes o cara, mas mesmo dentro da cidade, o cara mora num bairro distante, né, começa a ter dificuldade de ir pra loja, às vezes o cara vendeu o carro, enfim, começa a ter dificuldade. Daí aquele dinheiro, certo, começa a pesar, e daí o cara começa a pôr as coisas na balança. Acaba saindo, né? Outra coisa que acontece também é que o cidadão chega, é o que mais acontece, penso eu, né? Nunca fiz uma estatística, mas assim, falando em questões de número, não sei se existe esse tipo de estatística, mas, por exemplo, né, o cara entra, ele pensa que aquele troço que a gente vê na internet, né, penso eu, né, que nós estamos em 2020, as pessoas entram num local, se elas têm interesse, elas entram conscientes do que se trata, né, mas até um tempo atrás não era, então as pessoas vinham muito com aquela mítica, assim, né, da maçonaria, que são homens poderosos, que você vai ficar rico, etc, que você vai ter acesso a uma porrada de coisa. Negativo, né? Quem me acompanha aqui, se você não me acompanha, veja os vídeos anteriores, né? Eu sempre esclareço de uma forma muito transparente. Mas o cidadão muitas vezes até mente na sindicância, né? Na conversa, não, eu quero estudar, eu quero o aperfeiçoamento espiritual, porra, meu, certo? E daí o cara entra lá e fica frustrado, porque ele vê o que é o negócio. O negócio é trabalho, é dedicação, é você, é quebrar aquela tua casca grossa, né? Aquela nossa casca de ser humano mais grossa, é se dedicar às questões do estudo, entender o sistema, conviver com os irmãos. Então é bem abrangente a questão e não é fácil, né? Daí o cara chega lá, dá de cara com esse cenário, né? Já vem com uma porrada assim, às vezes de preconceitos, né, ou coisas pré-concebidas, e muitas vezes é cabeça dura, então não aceita, daí vai indo, aquele troço meio mal digerido, acaba saindo fora. Às vezes dura, às vezes, sei lá, né? E aqui tem um exemplo muito interessante, né? Que nem eu vi, sempre ficam os haters aí, um forte abraço para todos os haters aqui presentes no canal Fatos Maçônicos, sempre ficam postando uns links lá. Tem um cara, que eu não sei se o cara eu não lembro se ele é italiano ou é espanhol, né? Colocaram um link lá que o cara fez um livro, que ele foi até não sei que grau da maçonaria, aquelas histórias do ex-maçom, né? Ex-maçom grau 33, mas não sei se o cara era grau 33. O cara faz aquelas histórias que saiu da maçonaria e entrou na igreja católica e descobriu a verdade, não sei o que a maçonaria era isso, era aquilo, ele fez um livro para revelar os grandes segredos. Porra, meu,
para de postar esse troço aqui, meu. Não enche o meu saco com esse troço. Isso daí pra mim é balela. Pessoas que entram na ordem maçônica, pra mim, sabe, e saem principalmente por esse motivo. É um cara que às vezes ficou lá, eu vi esse vídeo, faz tempo que eu vi, né, me veio à cabeça agora, e é um vídeo extenso, que o cara ficou, não sei, ele fala lá que ele ficou não sei quantos anos, fiquei 20 anos na maçonaria. Cara, você não entendeu piscirica nenhuma, para não falar palavrão aqui, cara, mas ficar num lugar, participar de uma questão, para ler, entender, ver de fato o que está na letra crua do negócio, nas entrelinhas, o que aquilo de fato significa, né? O cara não entendeu nada, e o cara ficou 20 anos numa instituição e o cara não entende. Só posso supor que foi isso que aconteceu com esse determinado cidadão, porque o cara sai falando, e é isso que as pessoas fazem. Primeira coisa, né, essas questões dos ex-maçom que ficam falando, são imbecis, por favor, cara, são imbecis. Primeira coisa, você vê as entrevistas que falam, pastores, ex-maçons e os cambal, certo? Quando você vai ver o cara não fala nada com nada, você já vê que o cara não é maçom. Mas se o cara é maçom, sabe, se ele foi de uma ordem, que é uma corrente tradicional, sabe, que tem todo um regramento, obedece todas as diretrizes da maçonaria regular, daí o cara sai e fica falando esse troço. Não sei se era o caso desse cara, provavelmente não. Daí o cara não sabe o que ele fica fazendo 20 anos. Imagine você, 20 anos numa instituição, e pagando, e despesa, e reunião. Pô, de repente, não era isso que eu queria. Porra, cara, dá licença, né, meu? Então, são as pessoas que entram e não compreendem porque estão lá dentro, sabe? Se você está na maçonaria, eu já falei que maçonaria te dá tudo o que você quiser, te dá amizade, te dá, de repente, oportunidade, né, de conhecer outras pessoas, sabe? Porque é um círculo, assim, muito amplo, certo? Pode ser que aconteça uma coisa, se você é comerciante, sabe? Só que se o seu objetivo for, você é comerciante, por exemplo, for entrar na maçonaria para se dar bem, cara, pô, vai ajudar uma igreja, vai ser deputado, não vai ser vereador aí na tua cidade, vai ser político, vai fazer outra coisa, vai fazer caridade sozinho, porque talvez não, mas com o esforço despendido para essa empreita, certo? Será muito mais aproveitado, certo, do que você querer entrar na maçonaria para criar uma rede. Cara, porra, meu, entendeu? Então, bom, existem essas questões, né? E nós vamos observar daqui para frente essa questão peculiar, né, de como que vai acontecer isso depois que as reuniões tomarem a sua mecânica normal, né? Das reuniões periódicas, semanais, etc, etc. Como é que vai proceder, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitos irmãos também. A gente tem irmãos de todas as faixas sociais, certo? Então tem muitos que são comerciantes, tem muitos que são funcionários que as empresas acabaram fechando. Então existe esse tipo de dificuldade, né? Muitos que são profissionais liberais, que tiveram seu ganho reduzido. Então o negócio mais importante é pôr comida na mesa, cuidar da família, do que pagar a maçonaria. Então são uma série de detalhes que a gente vai ainda sofrer para entender, né, como é que vai ficar esse negócio todo. Mas esse é um problema só para o ano que vem. Beleza? Então aqui eu falei um pouquinho, né, dessas questões, por que as pessoas acabam abandonando e o que será que vai acontecer, né, pra frente aí. Não existe uma fórmula de bolo, certo? Tá todo mundo perdido aí, que nem uns gansos sem cabeça com essa história, né? Se você já foi do interior, né, quando os caras caçavam o ganso lá, cortava a cabeça, o corpo saia correndo, espalhando sangue pra todo lado. Então ninguém sabe o que vai acontecer com essa parada aí pra frente, beleza? Então, agradeço ter assistido até o final e espero você no meu próximo vídeo. Isso mesmo, é o próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.